Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto esta minha oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, rezo novamente a mesma leitura. Se tinha preparado uma pequena oração contigo para amanhã, ainda há fumo preto, mas já temos fumo branco, Senhor. Que graça, que alegria! Bemos Papa! Foi este o anúncio do protodiácono, foi isto que nos fez comover, e depois dessa agitação toda aparece-nos o Santo Padre. Leão XIV. O Papa que queres dar em 2025, em pleno ano jubilar, à Igreja, Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor, por nos dares este pastor, por nos dares em ação de graças, te faço, Senhor, esta oração. Queremos todos ir ao Vaticano agora, conhecer o novo Padre, o Santo Padre, conhecer o novo Papa. Queremos muito. Mas, acima de tudo, podemos fazer já uma coisa, Senhor, que me pedes. Oração e amor. Amor e obediência ao Santo Padre. Quero já hoje dizer isto, Senhor. Quero dizer-te que amo o Santo Padre. Quero dizer que te quero muito viver uma vida com a certeza de que obedeço ao novo Santo Padre. Que está garantida a minha filiação também como filho, teu filho, Senhor, a poder fazer este caminho. Eu quero aquilo que tu queres dar à Igreja, obedecer e amar. E olha, Senhor, hoje propunhas na primeira leitura olharmos para também um marco gigante na história da Igreja. O marco da conversão de São Paulo. Coluna da Igreja. E propunhas muito, Senhor, que olhássemos para esta vivência e com esta alegria e com a certeza de que em São Paulo, vendo a conversão dele, nos apontas a nossa conversão e a minha conversão. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter como sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quando seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa, vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Mas embora tivesse olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias, sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão. Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido para mim, para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Se este foi um grande marco da história da Igreja, a conversão de Paulo, é-o também hoje, Senhor. Sabemos que ontem foi eleito o Santo Padre. Habemos Papa. Temos Papa. Neste dia 9 de maio, em que fazemos esta meditação, Senhor, em tempo pascal, temos Papa. E esta é a certeza que eu quero, Senhor, este amor e a obediência ao Santo Padre. E como dizias, Senhor, na leitura dos Atos dos Apóstolos, Ananias vai e reconhece este chamamento que tu fazes para ir a levar-te a Saulo. E tu, quando o chamas, diz claramente que realmente vai porque esse homem é o instrumento escolhido por mim
para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Senhor, acredito que é isto mesmo também com Leão XIV. Vamos chamar o Papa, vamos obedecer ao Papa, porque este é o homem escolhido para ser o instrumento, o teu instrumento, Senhor. É um instrumento escolhido por ti. Claro, escolhido pelos cardeais, mas com a tua inspiração e que tu queres dar à Igreja. E tem como objetivo, claro, aquilo que também Paulo tinha, para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Senhor, que o Santo Padre Leão XIV nos leve até ti. Leve homens e mulheres de boa vontade, cristãos, católicos, mas todos, aqueles que de boa vontade te querem seguir, Senhor, ele leve até ti. E esta é a certeza que é aquilo que nós vemos em Paulo. Paulo é um homem que não estava convertido, mas depois do batismo é Paulo. Era Saulo, passa a Paulo. Converte-se. Se no início perseguia, e ele ainda tinha esse, quando se dá a conversão, como escutámos no início da leitura, dava isso, Senhor, não é? Ainda estava ali no início. A querer matar, a querer... E tu apareces, Senhor. No momento certo, na hora certa, chamas Paulo à conversão, e por isso ele é Paulo. Chamas cada um de nós, e por isso também o Santo Padre vai sofrer perseguições. Vai sofrer gente que não vai gostar. E nós vamos sofrer por ele. Como dizias a Paulo, Senhor, a Saulo, mas claro que sabemos que é Paulo, já convertido, vai ser um tempo difícil. Passou alguns dias com os discípulos, vai-te proclamar, mas sabemos que será um tempo exigente. Nós também estamos aqui para sofrer em teu nome. Porque se Paulo tinha que sofrer em nome do Senhor, também Leão vai ter que sofrer em teu nome. A Igreja sofre quando... Agora, alguns vão dizer contra, alguns vão dizer que não gostaram. Senhor, mas eu estou aqui para te amar. Estou aqui para te amar também no Papa que me concedes à Igreja, que me concedes a mim. E quero hoje manifestar isso. Muito curioso, não sei como é que tantos foram as sensações e as emoções quando soubemos ou ouvimos Papa, e que reação é que tiveste? Tu que rezas comigo, mas uns partilhavam, uns de pé a chorar, outros ajoelhados a rezar, mas todos a mostrar isto. Senhor, obrigado. Obrigado por teres concedido o Papa que tivemos a rezar nestes dias em conclave, desde a morte do Papa Francisco. Por concederes mais novamente não abandonares a tua Igreja, lhes dares pastores segundo o teu coração. Era esta oração que fazíamos tanto, Senhor, que desses o pastor segundo o teu coração. A oração, a missa para a eleição do Papa, que tanto fomos rezando nas igrejas e que tive a hipótese de rezar tantas vezes, Senhor, nestes dias, realmente que fosse o Papa segundo o teu coração. E por isso te pedimos muito, que Leão XIV seja o Papa que vem segundo o teu coração, Senhor. E com Paulo aprendemos a perceber isto. O sucessor dos apóstolos, sucessor de Pedro agora, que é o Papa, a querer muito. A manter a Igreja e a construir a Igreja. E por isso, eu, tu, todos os que rezamos, Senhor, queremos muito construir a Igreja. E dizer, esta é a juventude do Papa, esta é a juventude que está com o Papa a construir a Igreja. Construímos a Igreja porque é a tua Igreja, Senhor. E por isso, eu e tu queremos ser obreiros para o Senhor desta Igreja que queres construir em pleno jubileu da esperança, Senhor. E por fim, termino esta meditação, Senhor, agradecendo também muito porque nos foste-nos dando, Senhor, aquilo que fomos pedindo. E a perceber que realmente os nossos pedidos são atendidos por ti. Que não nos abandonas, que és um pastor próximo, fiel. E por isso, Senhor, bom pastor, nesta semana das vocações, obrigado. E dá muitas e santas vocações à Igreja, para que mais homens e mulheres queiram construir a Igreja, para que mais homens e mulheres se apaixonem por ti, Senhor, para que mais homens e mulheres queiram continuar esta missão que Saulo, depois Paulo iniciou, que Leão XIV inicia agora, a missão do apostolado, de sermos apóstolos no meio do mundo, de irmos para as sinagogas, como termina a primeira leitura de hoje, a proclamar que tu, Senhor, estás vivo, és o Filho de Deus e contigo queremos construir a Igreja. E por isso, graças a Deus, Senhor, não estamos órfãos, temos um Papa, alguém que conduz a barca da Igreja, da tua Igreja. E eu estou aqui para amar e obedecer ao Papa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.